Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo, host do programa de hoje. Bom, sejam bem-vindos. Esse é o Hora Extra, o podcast da Bioimagem. E como o primeiro podcast não poderia ser diferente, né? Estamos aqui com a senhora Bioimagem. Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse novo quadro do nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia, sou biomédica especialista em diagnóstico por imagem. Vai ser muito bom ter vocês aqui com a gente nesse novo quadro da Bioimagem. Bom, a ideia desse novo projeto aqui, eu também quero que vocês comentem com a gente, dar aquele feedback para saber como é que vocês estão achando, é trazer pessoas aqui da área da imagem, também de repente o pessoal da área da gestão, para a gente trocar um papo diferente, para trazer um outro olhar para vocês sobre o segmento da imagem, gestão, vendas. Temos algumas ideias de convidados, né? Sim, com certeza, vocês vão gostar. Temos uns convidados que a gente está conversando para conversar, que eu acho que vai agregar bastante valor para vocês. E também pensamos em alguns temas, né? Alguns programas que eu chamo de programas temáticos, né? Que a gente vai conversar sobre algo em específico. Né? A gente já fez um cronograma bem bacana assim, para a gente conversar com vocês e trazer mais conteúdo da área, né? E vocês podem deixar também nos comentários, tem algum tema específico de vídeo que vocês querem ver por aqui, né? Assunto, pra gente ir conversando e trazer um conteúdo bem legal. Bom, então chega dessa introdução, né? Vamos logo pro papo. Então vamos lá. Conta pra gente, Júlia, como é que você iniciou na área da imagem, como você começou na biomedicina? Foi algo que foi natural? Você sempre quis fazer esse curso? Como é que foi esse início aí? Bom, por que eu escolhi a biomedicina, né? Eu não tinha ideia de primeira que eu queria ser biomédica. Eu nem sabia o que era ser um biomédico, né? Eu tinha vontade de fazer algo na área da saúde, mas uma área que eu não tivesse tanto contato com o paciente era minha primeira assim, opção. Apesar da gente, em alguns segmentos da biomedicina, ter contato com o paciente, né? Mas, a princípio, a biomedicina não foi minha primeira escolha. Eu prestei inicialmente vestibular para nutrição. Pensei em fazer fisioterapia, mas foi só um pensamento. Enfermagem eu nunca tive vontade. E daí, pensando, né? Será que vai ser nutrição? Será que não? Enfim, a gente fica com aquela dúvida quando sai do ensino médio, né? E aí, conversando com uma professora que eu tinha na época do colégio, ela falou assim, Júlia, por que você não tenta biomedicina? Eu falei, biomedicina? Eu pensava, não, biomedicina é quase uma medicina, eu não vou ter capacidade para isso, nada a ver. Ela falou, não, pesquisa, vê mais sobre a área, biomedicina é muito legal, tem um leque muito grande de opções, dá uma pensada. Daí eu fui pesquisando, vendo, e falei, nossa, interessante, legal. Daí prestei o vestibular, passei e entrei na biomedicina. Sobre a área de imagem, não era também falar, já entrei pensando na área de imagem. Não, eu sabia que a gente tinha várias opções, né? Mas a primeiro momento eu queria fazer um estágio em análises, um estágio em imagem, estágio de repente em uma terceira área, se fosse possível, para ver ali realmente o que eu queria de fato, qual área que eu gostei mais, que eu não quero trabalhar com isso. Só que o meu primeiro estágio foi em imagem. E aí eu me apaixonei pela área ali logo no primeiro contato. E eu nem testei outras áreas. Eu tive, lógico, um pouquinho de contato no laboratório, né, na faculdade e tudo mais. Mas o meu primeiro contato em estágio foi imagem, me apaixonei e tô nela até hoje. Então a imagem ali, você fez aquele estágio, não foi estágio obrigatório, né? Foi um estágio extracurricular, né? Isso, foi no segundo ano da faculdade que eu iniciei. Segundo ano. Então, vamos dar um passinho para trás. Então, quando você entra na faculdade, o que eles apresentam para vocês, assim, que nem hoje tá bem popular, né? A área da estética. Uhum. É algo que falam biomedicina, hoje se associa bem rápido à estética. Mas quando você entrou na sua época, tinha algum curso no momento, assim, de uma área que era referência? Não sei se de repente a análise era referência no momento. Quando eu comecei a faculdade, estética estava bem começando ainda, não era assim uma disciplina que já fazia parte da grade curricular, né? Hoje em dia já faz.
E o foco era análises clínicas, tanto que a maioria das faculdades da cidade tinham foco em análises clínicas. Você era até obrigado a realizar estágio obrigatório em análises clínicas, e daí, se tu quisesse sair com uma segunda habilitação, tu faria outro estágio, mas o principal era o análises clínicas. Então, você entra e todo mundo já direciona. Eu pergunto isso porque tem cursos que eles já fazem o curso meio que direcionado, como se fosse uma ênfase em algum determinado segmento, né? Então, basicamente, na época era a análise que estava despontando. Análises clínicas, banco de sangue, né? Eram áreas ali que estavam mais focadas para a biomedicina. A estética estava começando, imagem já tinha, mas você via que a grande maioria do pessoal da sala, por exemplo, ou ia para pesquisa, ou para banco de sangue, ou para análises clínicas. Entendi. E quando você entra ali, primeiro semestre, já te pega assim, o curso, já tem coisas que você já coloca a mão na massa, que empolga o aluno, ou é aquele primeiro contato de bastante teoria, daquela que você tem que sentar, ficar pegando o livro e vendo os pais daquele conhecimento, estudando aquilo para aprofundar bem a parte de base? Então, você não vai para matérias específicas logo no começo, né? A gente tem a química básica, física básica, já começa com anatomia, então a parte de laboratório é anatomia e histologia, e biologia molecular também, biologia celular a gente tem também no começo. Então, sim, você já vai para laboratório, não é para específico, né? Mas você vai para laboratório de anatomia, para estudar ali as estruturas anatômicas em peças, né, em cadáveres mesmo, que isso dá uma super diferença. Quando você está estudando, que você pegar imagens, livros, é diferente de você estar vendo ali, né, o cadáver. Você consegue estudar de uma maneira melhor. Pelo menos eu senti isso. E também a parte de microscópio, você já tem ali o primeiro contato em histologia, biologia celular. Então, no primeiro ano, você já tem esse contato, sim. Isso também é legal porque você não fica só naquela teoria chata, né? Aquela coisa que você fala, só fica lendo. Não, você já começa a ter um pouquinho de laboratório, sim. As específicas, elas já vão mais pro segundo ou terceiro ano, né? Mas nesse começo você já consegue ter um pouco de noção, sim. Legal. Então, teria algum perfil que talvez facilite aquela pessoa que de repente está com dúvida para iniciar na biomedicina? Que, por exemplo, eu como eu sou da área de gestão, então aquele cara que é um pouco mais à vontade com parte de matemática, relacionamento ali, ele consegue ir bem nessa área. Na parte da biomedicina, de repente, alguém que é bom em talvez química, talvez em outra matéria no colegial, que consiga já se destacar bem na faculdade, assim, tem alguma dica assim? Química a gente tem bastante na faculdade, então no primeiro ano tu vai ter a química geral, depois tu vai entrar em bioquímica, aí vai ter a bioquímica clínica, estrutural, metabólica, então essa parte de química a gente tem bastante. Tá. Física tem um pouco, sim, biofísica e tudo mais, mas a química ela é mais forte do que a física e matemática, enfim. Então aquela galera que vem da química já bem assim, é um curso que de repente ele pode ser uma opção bem viável, então. Pensando nesse lado sim, né? Depois quando a gente entra nas matérias que são mais da área da saúde mesmo, né? Você tem muita gente, o pessoal da química, que já é dos números, ponto, acabou, né? Não tem aquela coisa, eu me dou bem também na parte biológicas, enfim. Mas ele pode, de repente, para pesquisa ou não tem nada a ver? Pode ser também, pode ser. Mas vai ter que passar por todas as etapas de qualquer jeito, sim, né? Sim. Não tem como. Mas a parte de pesquisa também é bem legal. Acho que a pesquisa é uma coisa que atrai bastante, né? Sim, eu acho que uns 50% da sala, vai dar para ficar aí meio a meio. Mas muita gente gosta bastante de pesquisa. E aí os professores também ajudam, né? Eles ficam ali incentivando, né? A galera a fazer pesquisa, continuar ali no mestrado, doutorado, essas coisas assim. E é uma coisa que a galera sempre costuma Eles incentivam incentivar, bastante, né? Mesmo. Aqui na Baixada tem algum curso legal que o pessoal consegue seguir assim? O pessoal que faz especialização, alguma coisa assim? Então, a Unifesp tem bastante campo de pesquisa, né? Bastante opção para nossa área.
Eu acho que eles são bem fortes em relação a isso, mas algumas faculdades particulares também têm essa questão da pesquisa. Não sei se Show. são todas, mas eu sei que, pelo menos na minha época, tinha bastante gente da minha sala que fazia na Unifesp e eles tinham bastante campo legal de pesquisa. Show. Parte de pesquisa é bem legal. Bom, e voltando continuando nessa parte da faculdade, tem uma matéria que você começou a fazer que você meio que não dava nada quando você começou o semestre, aí você vê aquela grade curricular assim, poxa, hoje uma matéria X, que saco, e você, quando começou a fazer, se encantou e falou, gostei disso aqui. Olha, parte de química, bioquímica, eu sempre fui bem mediana, porque desde a época do colégio era uma matéria que eu não me dava bem. Na faculdade também foi um pouco difícil, a não ser quando chegou na parte de bioquímica clínica e metabólica já foi um pouquinho melhor, mas a bioquímica estrutural era péssimo, não tem jeito. Outra matéria também que foi bem complicadinha para mim foi parasito, porque eu não gostava dessa questão. A minha parte com laboratório é muito complicada, porque eu nunca me dei bem. Eu não dava jeito, eu quebrava lâmina, era horrível. E parasito, tanto a parte teórica como a parte prática, eu não gostava. Apesar, assim, de não gostar de laboratório, parte de imunologia, banco de sangue, eu até curtia. Mas a parasito era uma matéria também terrível pra mim, não dava bem. Não foi bom. Não foi legal, não foi legal. Mas aí você teve que aprender e ter uma noção legal. Aí tem uma faculdade... Não tem jeito, né? Mas não tem jeito mesmo. Mas seguindo aí essa linha, né? Então, em que momento você vê imagem ali? A faculdade, eles mostram, né, alguns campos, né? Porque biomedicina tem quantos anos de atuação? São mais de 35. Não sei se são 37, 36, mas é por aí. Então eles não conseguem mostrar todos os 36 campos, né? É meio que difícil. Mas eles tentam, de repente, mostrar os mais populares ou que, de repente, na cidade é o que tem mais campo de trabalho. Então, quando você me fala que você já vê laboratório, já vê essas situações, eu, olhando de fora, imagino que já está direcionando para análise. E em que momento eles começam a ver imagem ou não vê imagem na graduação? Então, eu fui ter a matéria de imagem no 3º ano. Então, já foi ali quase para o final, na metade, né? Então, foi no 3º ano que a gente teve 2 semestres, né? Então, tu começa ali com o básico, mamografia, densitometria, aí depois entra com ressonância e tomografia. Mas, ainda assim, para você se aprofundar legal, para você ter aquela noção boa, tu tem que fazer uma especialização. Claro que no estágio você vai aprender muita coisa, mas a parte teórica legal é na especialização que você vai ter uma noção melhor, né? Assim, aquele conteúdo mais denso, mais aprofundado. É bem melhor quando você faz, logicamente, o estágio na área, né? Que você vai pegar ali a prática, vai juntar com a teoria e vai falar isso. E também a especialização, que também é importante, né? Então, seguindo essa parte da especialização, você se forma e vai fazer a pós-graduação, né? E o que você vê de diferente, assim, quando você entra na especialização? Porque você está ali na faculdade, o professor ele fala, você não pode parar de estudar, você tem que se especializar, você tem que virar mestre, você tem que virar doutor. Então, quando você está ali naquele momento do curso, da pós, é diferente mesmo o ensinamento ou você revisita muitas coisas que já está na faculdade? Eu pergunto isso porque, às vezes, parece que a pós-graduação é para o profissional que, de repente, está muito tempo fora do mercado e ele faz uma pós-graduação meio que para relembrar algumas coisas para poder entrar no mercado novamente. É assim também na área da... Não, eu acho que é totalmente diferente, porque na pós a gente vai ter ali aquela visão aprofundada realmente do assunto. Então, você vai pegar ressonância, por exemplo. Ressonância, tu vai pegar a física da ressonância de uma forma aprofundada, anatomia da imagem, você vai ver ali a anatomia voltada para a imagem, as patologias, você vai saber diferenciar. Contraste, você vai ter uma matéria só de contraste. Farmacologia do contraste, possíveis reações alérgicas, como que ele age no corpo, como que ele age no exame de ressonância, como ele age no exame de tomografia, de medicina nuclear. Então, é totalmente diferente. E não só a especialização, porque existem muitos cursos para você fazer de aprimoramento, né?
que eles agregam muito valor. De repente, você pega um curso específico. Hoje eu quero fazer um curso para me aprofundar só em física da ressonância. Tem muito curso bom por aí. E você consegue ter ali especificamente só física da ressonância. Show. Eu quero, de repente, um só de contraste. Beleza. Porque assim, a gente precisa se atualizar constantemente. Porque com o avanço da tecnologia, as coisas vão mudando. E às vezes você fez uma pós-graduação em 2010, que a gente está em 2026, é totalmente diferente. Claro que a base é a base, né? Mas muita coisa muda, porque a tecnologia vai avançando, os contrastes eles estão cada vez também avançando, tão melhores, e aí você vai aprendendo novas coisas. Então, eu acredito que a gente tem que estar em constante estudo, realmente, não dá para ficar 10, 15 anos sem estudar. Não digo de pós-graduação, mas pelo menos de curso, você frequentar congressos, ver o que está em alta, como é que estão, né, as tecnologias, do que está por aí no mercado, isso é muito importante, né? Essa parte que você fala sobre se manter atualizado, tem uma coisa que eu acho legal na hora de vocês, que eu vira e mexe com vocês falando, que é a parte sobre, como é que vocês falam? A habilitação, né? Que vocês falam assim, você é habilitado em quê? E o que é uma habilitação? É que assim, como o biomédico ele pode trabalhar em mais de 36 áreas de habilitação, né, de atuação, então vamos supor, eu sou habilitada a trabalhar em imagem, porque no meu último ano da faculdade eu fiz estágio obrigatório em imagem e saí com habilitação em imagem. Mas se hoje eu falo assim, cansei, eu quero trabalhar com estética, beleza, eu vou fazer uma pós-graduação, vou me especializar em estética e vou sair habilitada em estética. Então, para eu ter mais de uma habilitação, se eu não fiz o estágio obrigatório na faculdade naquilo, eu preciso fazer uma especialização, aí tem que ser uma pós-graduação, não pode ser um curso livre ou um curso específico, precisa ser pós, para eu ter mais uma habilitação ali no meu conselho, e daí eu posso trabalhar naquela área. Entendi. Então, a habilitação é meio que particular de vocês, assim. Pô, legal. Isso daí eu acho bem legal vocês conversando. Eu tenho habilitação disso, habilitação daquilo. Eu faço associação com a carteira de motorista, mas é só uma associação, assim. Então tá, você se forma, tudo mais, e você no segundo ano você entra no estágio. E você entra no estágio e o que você sentiu, assim? Qual foi o primeiro contato com a realidade em relação ao estudo e o trabalho? Assim, você conseguiu já fazer essa conexão, assim, poxa, o que eu aprendi na faculdade, estou conseguindo aplicar aqui, ou demorou um pouquinho? Como é que foi esse primeiro contato? Então, meu primeiro contato no estágio foi com ultrassom. Eu ficava como auxiliar de sala do médico ultrassonografista, então eu ajudava ele a posicionar os pacientes, a digitação de laudos e tudo mais. Depois eu fui para mamografia e densitometria. E na clínica que eu fiz meu primeiro estágio, eles estavam em expansão, então passou um tempinho que eu estava lá, eles expandiram, né? E também estavam com os exames de ressonância e tomografia. Então, assim, como eu só tive imagem no meu terceiro ano da faculdade, eu não consegui ainda linkar ali naquele primeiro momento a teoria com a prática. Eu fui linkar isso depois. E querendo ou não, foi muito mais fácil para mim na faculdade, porque quando eu fui ter a parte teórica, eu já tinha a prática 100% e também já tinha noção de muita coisa, principalmente de ressonância, mamografia, densitometria, enfim. Eu só não tive contato com a medicina nuclear, mas os outros exames eu tive. Então, foi muito fácil na parte da matéria, porque eu já tinha toda a prática, né? Mas aí depois você vai juntando a teoria lá pro terceiro, né? Quarto ano, enfim. Mas a primeiro momento foi sem a teoria, mas foi bom porque eu aprendi muita coisa também. O que você aprendeu lá de legal, assim? Que você achou que fez você crescer como profissional? Você tem contato ali com o paciente, né? Com os exames. Eu tive a oportunidade de estagiar em mamografia, densitometria, tomografia e ressonância. Então, eu peguei um pouquinho de tudo. Eu também peguei, quando era auxiliar de sala, né? A parte de exames cardiológicos, exames gestacionais. Então, você aprende muita coisa ali, né? Aprende a lidar com o paciente, com o público, o tempo inteiro, né? Como que você vai... O tato ali para estar lidando, porque você está lidando com vidas, né? Então, você precisa ter uma humanização ali. Então, é bem legal, porque desde o começo você já vai aprendendo também essa parte, né? Não só de sentar e fazer exame, mas de ter aquele atendimento humanizado, ter o cuidado com o próximo, isso é bem legal. Entendi. E
você já começa a fazer mamografia e tudo mais, e tem alguma máquina, algum exame, assim, que você curte fazer, que é a sua paixão? Eu amo a tomografia, não vou negar. Gosto de ressonância, mas a tomografia tem meu coração, não tem jeito. Tanto que eu atuo nela até hoje. Gosto muito, não, assim, ressonância eu acho muito bacana, mamidez também, mas a tomografia tem meu coração, não tem jeito. E o que faz ele diferente, assim, dos outros? Assim, eu falo no sentido técnico, assim, o que diferencia uma mamografia para uma densitometria, ressonância, tomografia? Como é que separa pra gente o que são eles, assim, eu que não entendo muito sobre essa área, o que significa? Então, a mamografia é um exame exclusivo para avaliação das mamas, né? Ela utiliza raio-x, assim como a densitometria, a tomografia também utiliza a radiação ionizante, né? Mas são dosagens diferentes, são exames diferentes. E a mamografia, ela é focada para mama. Então, para avaliação precoce de câncer de mama, a mamografia é focada para mama. A densitometria é para avaliação de osteopenia, osteoporose ou, em muitos casos, principalmente dos atletas, que faz a densitometria de corpo total para avaliar a massa muscular, densidade óssea, daí ela vê corpo todo. Já a tomografia também utiliza a radiação ionizante, né? Uma radiação um pouquinho mais alta do que o raio-x, porém, ela te dá imagens muito mais nítidas, né? Muito mais aprofundadas ali do corpo humano. E a ressonância, que é a radiação não ionizante, que utiliza o campo magnético, né? Para adquirir as imagens. Então, cada exame tem ali a sua característica, né? O que é melhor para uma coisa, para outra. Então, é mais ou menos assim a diferença. Tá. Aí, então, a tomografia, ele não usa radiação. Ele usa. A tomografia usa O que não radiação usa ionizante, a é ressonância. ressonância. Tá. Então, nessa parte da tomografia, você me fez lembrar da série que a gente assistiu, né? Da emergência radioativa. Sim. E eu vou falar assim, mas você me corrige. Então, se nós fizermos uma tomografia, a gente vai sair irradiando todo mundo? Não, isso não. Porque também a série fala sobre uma substância, né, radioativa que é utilizada na medicina nuclear, que é totalmente diferente da tomografia. A tomografia, a radiação ela incide ali e ela acaba ali. Você não fica irradiando como realmente. Em alguns exames de medicina nuclear, você toma o radiofármaco e você fica realmente radioativo, não como na série, claro. Mas você tem ali algumas características, né, que a gente pede para não ter contato com criança pequena por um certo tempo, porque é a questão da meia-vida do radioisótopo, utilização de banheiros diferentes, enfim. Mas a tomografia, você toma radiação ali e acabou. Você não sai radiando ninguém, enfim. Ah, entendi. Isso aí você fala em relação ao paciente, Isso. né? Mas em relação a vocês, profissionais, como é que funciona esse cuidado com essa radiação, assim? Tem algum cuidado diferenciado ou vocês ficam lá na sorte e é isso? Então, na tomografia, a gente atua atrás numa sala, né, de comando, que a gente chama, que é blindada com chumbo e tudo mais. E todos os profissionais que atuam naquele setor, eles usam um dosímetro, aqui no jaleco, né, que vai verificando a tua exposição à radiação mensalmente. Então, mensalmente, a gente recebe um relatório de quanto que a gente tomou de radiação naquele mês. E existe um limite, né? Limite máximo. Só que assim, se você toma todas as medidas de segurança, é muito difícil de você ter essa alteração. Eu trabalho 8 anos com tomografia e nunca tive o meu dosímetro alterado. Então, a gente não fica em sala com o paciente também. Claro que se tiver alguma exceção que a gente precise acompanhar o exame dentro de sala, a gente coloca colete de chumbo, protetor de tireoide e tudo mais. Mas é bem, bem difícil disso acontecer. E na ressonância também tem algum cuidado diferente por fato dele ser um magnetismo ou os cuidados são os mesmos? Por exemplo, vocês têm um dosímetro na tomografia. Na ressonância existe algum medidor assim de quanto de magnetismo ou isso é irrelevante, não afeta tanto o corpo do operador assim?
Então, na ressonância não tem esse problema. A gente não precisa estar com algum medidor e tudo mais, isso não. Mas na ressonância a gente precisa tomar cuidado com várias outras questões, por conta do magnetismo, que nem você falou. Então, não só segurança do colaborador, mas também do paciente. Por isso que é feito um questionário de anamnese antes do exame, da tomografia também né? Mas perguntando históricos de cirurgia, se tem clipe de aneurisma, se tem marca-passo cardíaco, se tem alguma cirurgia que tenha colocado algum implante metálico, tudo isso a gente precisa saber para avaliar se aquele material ele é compatível com o campo magnético. Uso de celular, relógio, você não pode entrar em sala, porque realmente o campo magnético ele danifica chip de cartão, celular, bateria, então tudo isso precisa ser antes de você entrar dentro de uma sala de ressonância, retirar todos os objetos metálicos, os pacientes também passam por uma revisão, a gente passa detector de metal, tudo justamente para segurança. Porque o campo magnético ele é muito forte, ele atrai mesmo, então a gente precisa ter esse cuidado, né, tanto com o colaborador como com o paciente. Então, como esse cuidado ele é feito, digamos, com uma pessoa, não vou falar saudável, porque ali, de repente, a pessoa está numa situação mais delicada. Eu quero dizer em relação a cuidados com cadeira de roda, com macas, que eu já vi alguns vídeos mostrando acidentes referente a essa parte do magnetismo, né? Por causa que ele é desligado em algum momento, ou ele só liga e desliga no momento do exame? Como é que funciona o magnetismo dele? Então, diferente da tomografia, é que a tomografia, sim, a radiação ela está ali incidindo quando você está realizando o exame. Se a sala está parada, não existe radiação na sala. A ressonância, não. O campo magnético ele está 24 horas ativo, mesmo com a máquina desligada. Então, esses cuidados, eles precisam existir o tempo inteiro. Então, as cadeiras de rodas, maca, extintor de incêndio, tudo é apropriado para o ambiente de ressonância. Então, a gente tem as zonas, né, que estão separadas, as zonas de segurança, as classificações da ressonância. Então, a gente faz um questionário de anamnese do paciente numa zona segura, ali o paciente se troca. Se ele é um paciente debilitado, que a gente precisa colocar numa cadeira de rodas, né, se ele está na cadeira dele, por exemplo, a gente troca ele para a cadeira da ressonância, que é compatível com o campo magnético, né, troca esse paciente e entra na sala com a nossa cadeira. Nunca com a cadeira do paciente ou com a maca que vem do SAMU, da ambulância, enfim, nunca. Porque isso vai ser atraído realmente pela máquina e vai causar um acidente sério. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Por isso que a equipe, tanto da enfermagem, né, como dos biomédicos, pessoal da limpeza, todo mundo que trabalha num ambiente de campo magnético ali da ressonância tem um treinamento justamente para isso. Então, até a balde é adaptado, vassoura, tudo justamente para não ter acidentes dentro do campo magnético. E depois que esse acidente acaba acontecendo, desligar esse magnetismo é toda uma dor de cabeça para resolver, né? Sim, porque a gente precisa baixar esse campo magnético, né, que é o hélio, que a gente chama. É muito caro, absurdamente caro. E assim, por mais que seja um pé de cadeira de rodas, uma coisa pequena, você precisa baixar o campo para conseguir tirar, porque a força é muito grande. Então, você tem um alto custo ali, realmente, então é bem complicado. A galera tem que estar bastante treinada, assim, porque, com muita atenção. Querendo ou não, essas coisas que acabam acontecendo pode perder uma agenda ou talvez perder uma máquina, não sei como é que funciona o grau de... Depende do dano, né, que causar na máquina, né? Trocar uma peça ali deve ser bastante custosa, né? Ah, sim, tudo é bem alto custo ali, né? E também a questão da segurança, tanto do paciente quanto do colaborador. Imagina, se ficar preso contra a máquina, é muito complicado, né? É difícil. Tem que tomar bastante cuidado. E vamos falar agora sobre... Não é tão não falado, né? Mas a mamografia. Vamos passar de mamografia e de insometria, que são duas áreas que são importantes, mas não tem, digamos, que o holofote de uma tomografia e de uma ressonância. Mamografia eu acho que tem, né? Porque tem meses de campanha, né? Geralmente para as mulheres, de conscientização do exame. Então vamos seguir por essa linha da mamografia. Ele é completo? Existe uma evolução na mamografia para um outro exame que vê ele melhor, digamos assim? O que tem o que está rolando na área da mamografia assim, que a gente pode estar apresentando para, de repente, quem não conhece? Então, hoje em dia, a gente tem a tomossíntese mamária, né, que é um complemento do exame da mamografia,
que ela é tipo uma tomografia, porque ela faz cortes fininhos ali da região da mama e você consegue um diagnóstico bem mais precoce de um câncer de mama com ela. Então, é um exame que está em alta, né? Ele ainda não tem cobertura dos planos de saúde, infelizmente, mas é um exame muito importante também para a saúde da mulher, principalmente para a detecção precoce do câncer de mama, que ele é um complemento da mamografia. E seguindo para a densitometria, que você falou que é bastante atleta que costuma fazer para ver a massa óssea, né? E massa muscular, Massa muscular composição também. corporal, né? E também tem idoso que também costuma fazer isso, para poder visualizar algum... Sim, normalmente as mulheres, né, quando entram na menopausa, elas já começam a realizar esse exame por conta da queda do estrogênio. A probabilidade de você ter uma osteopenia, uma osteoporose é muito grande. Então, normalmente são as mulheres que realizam esse exame, principalmente na menopausa. E idosos também, né? Homem é mais difícil de realizar, mas as mulheres realizam bastante. Então, a gente avalia ali coluna lombar e quadril, né? Colo do fêmur, para ver realmente a densidade óssea nesses locais. Legal que você falou de homens que não costumam fazer muito esse exame. Mamografia também tem algumas indicações para homens, né? Sim, também é uma incidência bem menor, né? Homens raramente fazem, mas também podem realizar, porque existe o câncer de mama em homem, né? Ele é mais raro, mas ele existe. Então também tem homens sim que realizam. Ah, show de bola. É um bom toque, assim, que talvez muita gente não conhece e de repente fica um alerta legal para o pessoal ficar bastante atento, né? Sim. Bom, separei aqui umas pautinhas para ter como base, né? Então vamos lá, você tem mais ou menos uns 10 anos de atuação no mercado, né? Isso. E o que você viu de transformação, né, durante todo esse teu trajeto aí? Bom, eu acho que com certeza a evolução, principalmente com a chegada da inteligência artificial, né? Não pensando que eles vão substituir a gente. Não pensando nisso. Mas pensando que quando eu comecei a fazer estágio na ressonância lá em 2012 e hoje, o que em 2012 a gente fazia um exame de crânio em 40, 45 minutos e hoje com a inteligência artificial a gente consegue fazer em 20, 25. É uma evolução muito grande, porque a ressonância ela sempre foi conhecida por ser um exame demorado, um exame cansativo, que você entra no tubo, quem tem fobia, meu Deus do céu, e tudo mais. Mas com o avanço da tecnologia e com essas questões aí da IA, né, você consegue reduzir o seu tempo de exame de ressonância trazendo um diagnóstico de qualidade com imagens de qualidade. Assim como na tomografia, é um avanço absurdo em relação à baixa dose de radiação, porque muita gente tem medo da tomografia e fala, eu vou sair verde, vou sair o Hulk. De tanta radiação que tem a tomografia, meu Deus, eu não quero. E hoje também, com o avanço, a gente tem os softwares de baixa dose de radiação, que você consegue realizar exames com menos dose e com precisão, com imagens de qualidade. Então, comparando ali, quando eu comecei para hoje, nossa, é um avanço assim absurdo. Você comentou que o pessoal fica com receio de tomar radiação para não ficar verde, né? Tem algum tipo de limitação de pessoas que não podem fazer esses exames assim? Por exemplo, uma pessoa tem um marca-passo, que eu acho que esse é o mais comum de saber que não pode fazer uma ressonância, ou pode fazer agora? Então, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, a maioria dos marca-passos eles já são compatíveis com ressonância, assim como também existem as máquinas, né, que são compatíveis com marca-passo, que existem parâmetros que a gente altera para atender esses pacientes com marca-passo. Então, o que a gente avalia? A marca do marca-passo, se ele é compatível com ressonância, qual região do corpo que a gente pode estar realizando o exame, porque tem alguns que têm algumas limitações. Tem limitação do campo de 1,5 Tesla para o de 3 Tesla. Então, quando o paciente vem para a gente avalia a carteirinha desse marca-passo, carta médica, né, que o cardiologista normalmente ele já descreve para a gente, porque não é porque o marca-passo é compatível com ressonância que a gente não vai ter o cuidado, tem que ter, né? E a gente orienta todo o paciente e tenta fazer o exame dele o mais rápido possível. Então, também com o avanço aí dos softwares da inteligência artificial, que a gente consegue fazer o exame um pouquinho mais rápido, isso também facilita para esses pacientes. E até para os pacientes fóbicos também. Gostei que você falou de 1,5 Tesla, 3 Tesla.
O que é o Tesla? É o cara do foguete? É a unidade de medida do campo magnético, né? Então, 1,5 Tesla são a maioria das máquinas, né? E 3 Tesla, que é uma máquina mais avançada, né? Com um campo magnético diferente, digamos assim. Uhum. Hoje em dia, para uso clínico, é até 3 Tesla, mas na pesquisa a gente atende 7, 8 Tesla, mas por enquanto só na Caramba. pesquisa, porque é um campo magnético muito forte, né? É logicamente que ela tem os seus diferenciais para 1,5 Tesla, né? Mas tem algumas limitações também, alguns pacientes implantados ou algumas cirurgias, a gente também tem que tomar um pouquinho mais de cuidado por ser mais forte o campo magnético. Entendi. E falando nisso de inovação, né, que você falou que tem alguns que têm 7 Tesla, né, e tudo mais, existem alguns maquinários que são bem diferentes que você conhece? Olha, eu acredito que quando muda o fabricante, muda bastante, né? É uma plataforma totalmente diferente. Então, você acaba pegando ali, quando você pega, por exemplo, uma Siemens e uma Canon, é Uhum. totalmente diferente, né? Mas o Lógico que sistema que é diferente ou o produto que é diferente? é um sistema, né? Porque quando você sabe realizar o exame, você sabe realizar em Uhum. qualquer máquina. É questão Tá, de você se adaptar ao software, né? Mas tem uma diferença sim, assim como também tem diferença dos equipamentos da Siemens mais antigos para os atuais. O software deles deu uma grande mudada há um tempo atrás. Então você vê, você sente ali uma diferença até você se adaptar de fato. entendi. Mas tranquilo também. Mas não tem nenhuma máquina que pega o paciente do chão, joga para cima, vê de um jeito diferente. Isso não tem ainda. Por enquanto, né, talvez, isso daqui a um tempinho a gente consiga ver, né? É, de repente, Né? porque como a gente está próximo agora da JPR, de repente alguém lança uma máquina É completamente, isso que a gente vai ver agora essa semana, né? Vai que tem algo assim tão revolucionário para mostrar, né? sei lá, de repente uma tomografia portátil, já pensou? Que você escaneia com o celular, não sei, alguma coisa desse formato. Seria muito louco, né? Imagina a radiação por aí em qualquer lugar. Não é legal, não. Ah, de repente o pessoal inventa umas coisas assim, né? Para baixar custo, não sei. Quem sabe? Vamos ver qual vai ser a novidade aí da É, vamos JPR. aguardar. Bom, vamos seguindo aqui nossa pauta, tirar mais algumas dúvidas sobre você e tua trajetória. Bom, sobre a sua área a gente já perguntou. Como você vê o mercado também é mais ou menos isso. Bom, o que um estagiário, ele mais comum que o estagiário comete de erro quando ele entra? Assim, ele entra na área, ele entra no estágio lá, não o estagiário de horas que tem que fazer, o cara que quer fazer para seguir na área, assim, o que de repente ele peca, mas peca constantemente, assim. Então, eu acho que muita gente não leva o estágio a sério, porque pensa assim, ah, é só estágio. Então, tem aquela pessoa que chega no setor, senta, ali fica, não levanta, não pergunta, não tenta ir ver um questionário de anamnese, posicionar um paciente, aquela pessoa que a gente tem que ficar, fulano, vai lá, ó, vai ver isso, vai ver aquilo, não sei o quê. E a pessoa parece que tá ali por obrigação, realmente, sabe? Essa pessoa, ela tá perdendo muita oportunidade, porque é no estágio que você vai aprender de fato, você vai ter ali a oportunidade de estar o tempo inteiro perguntando por que faz assim, por que faz daquele jeito, mas porque. Então, assim, quem tá ali operando gosta de um estagiário perguntador. Porque tu sente interesse da pessoa e tu também tem vontade de ensinar essa pessoa, né? Então, no estágio, você vai ter ali o primeiro contato com a área, você vai conseguir tirar suas dúvidas, perguntar, entender como é que funciona, porque depois que você se formar e você chegar a sentar e falar assim, meu Deus, e agora, o que eu faço? Tu vai perguntar para alguém? Mas você já é formado, vai falar, olha, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, o estágio é o momento de você aprender tudo, anotar e tirar o sangue ali do cara que está te ensinando. Porque você vai ganhar experiência ali e é o momento realmente de você perguntar. Porque depois não tem chance, né? Uma coisa legal também, que quando o estagiário ele é esforçado, ele já ganha pontos. E uma coisa que eu vejo que na área de vocês é muito forte é o relacionamento, é o QI, a indicação. Que nem aqui em Santos é bem forte a parte da saúde, né? E
muita gente está em mais de um, tá mais de um hospital, mais de uma clínica, porque ele é bem relacionado, bem conectado. Então, de repente, quando um profissional ele vacila ali, ele dá uma escorregada, pode dar toda uma cadeia negativa assim para a carreira dele, né? Então, se o estagiário ele já é proativo, ele fala, beleza, aqui de repente eu não tenho uma vaga para ele, mas eu sei que um colega meu precisa, já indico ele, porque é assim que gira a conexão por aqui, né? Não, com certeza. Eu mesma já tive mais de 4, 5 estagiários que hoje trabalham comigo, que hoje são meus colegas de trabalho. Então, assim, é muito legal porque você no estágio também tem a oportunidade de ser contratado. Às vezes, nem sempre para aquela empresa que você tá. Mas você já vai ter uma indicação, você que nem você falou. Então, por isso que é importante você se dedicar, para você ter ali a oportunidade. Imagina, você já tá formado, tendo uma oportunidade. Nem todo mundo tem essa, né? Então, você se dedicando, estando ali, você vai conseguir já entrar no mercado de trabalho, você já vai ter ali uma experiência, né, do teu estágio. Então, por isso que é importante se dedicar, né? Não tem como. O estagiário ele tem que entender que ali, de repente, é o momento dele pegar todas as oportunidades possíveis. Mamografia. Mamografia para homem, talvez. É que também é para homem, né? Geralmente é um curso que é bastante voltado para mulher. Isso é uma coisa curiosa, né? Que é uma área bem voltada ao sexo feminino, né? A área da saúde tem bastante mulher, né? Lógico que também tem homens, Sim, com certeza. mas a biomedicina realmente, assim, o foco era mais, pelo menos na minha sala, era muito mais mulher do que homem, né? É uma área bem voltada para a feminina. E teve algum professor que você continua tendo algum tipo de relação pós-curso, assim, que virou um amigo? Teve alguma galera assim? Com certeza, tem uma professora que sempre me inspirou muito. Carla, se você ver esse vídeo, olha, você tem um papel muito importante aí no meu crescimento profissional, você sabe disso. Ela era da imagem, né? Era uma pessoa que eu me espelhava muito, gostava muito da aula dela, e na época ela trabalhava com imagem, né? E hoje em dia ela tá na estética e eu continuo, sim, conversando com ela, frequento o consultório dela, inclusive. E a gente continua nesse relacionamento muito legal, né? Foi uma pessoa que me inspirou bastante. E me inspira até hoje, né? Porque ela é uma mulher, olha, incrível. Ela já te indicou alunas para você quando ela estava dando aula? Sim, com certeza me indicou também para o mercado de trabalho. Assim como às vezes, quando precisa de indicação, a gente conversa, troca ideia e tudo mais. Relacionamento, tá vendo? Se o estagiário ali ele entender que a primeira barreira é relacionamento, o cara ser bom de grupo, que às vezes é que a gente não conversou muito sobre isso, mas sobre a interação na sala de aula. Se ele entender que na sala de aula já começa o trabalho ali, ele pode crescer muito e muito rápido. Não, com certeza, os professores, eles estão muito ligados nos alunos. Então, às vezes, quando aparece alguma oportunidade para eles, eles vão falar, esse aqui eu posso indicar, mas aquele ali já não dá muito certo. Então, isso também é importante, né? Então, a tua carreira já começa na faculdade. Já começa na faculdade. Não o pessoal como. leva, às vezes, a faculdade, não, aqui, eu só vou estudar e ir embora. Não é muito bem assim. Queria um trabalho. Tudo bem, eu vou fazer o meu, não tenho que fazer amigos. Sim, não. É complicado. Sim, não, porque lá na frente pode ser que esse seu colega ele é seu chefe e pode ter um conflito, ou pode ser o contrário, né? Então, um relacionamento ali, que é uma coisa que eu acho que está faltando hoje, e quem tem o dom do relacionamento, geralmente é o pessoal que está conseguindo um destaque diferente. É importante mesmo, não tem como. Bom, seguindo para o nosso final aqui, peguei uma consistência de jogo para a gente fazer. Bom, como a gente fala sobre hora extra, né? Por que hora extra? Pessoal, vamos aqui explicar qual foi a ideia que a gente teve do BioImage Hora Extra. Hora extra nada mais é que o profissional da saúde, ele sempre está fazendo uma hora extra. Você vê um enfermeiro, ele está fazendo 2 plantões, um biomédico, ele está também pegando hora extra para poder fazer mais plantão, e hora extra então está no DNA do profissional. Do cara da saúde. O cara da saúde, o sinônimo dele é hora extra. E, querendo ou não, o que a gente está fazendo aqui é hora extra, né? Que hoje em dia, com a mídia social, não deixa de ser um trabalho. Então, vamos lá.
o que hoje faria você fazer hora extra sem reclamar? Dinheiro, crescimento, realização, pode ser os três, pode ser algum outro que de repente eu não falei, aí vai de você. Olha, eu acho que pode ser os três, sim. Porque muitas vezes a gente tem aquela mentalidade, né? Ah, eu preciso fazer hora extra esse mês porque eu quero comprar um carro, ou porque eu quero casar, ou porque eu quero fazer uma viagem X, enfim. Ou às vezes realmente por crescimento profissional, por algum sonho. Então eu acredito que dá para englobar ali os três: um crescimento profissional, um objetivo de vida, uma realização, mas cada um tem o seu objetivo de fazer hora extra, né? Então eu acho que dá para se resumir aí nos três. Não, pelo menos três, então tá tudo certo. Então. Bom, tem algum recado para dar de final? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aí no comentário se você gostou, se tem algum tema que você quer que a gente traga específico. E aí a gente vai aprimorando cada vez mais, né? Pegando a opinião de vocês em relação ao quadro e trazendo mais conteúdos aqui pro canal. Bom, galera, foi esse o papo aqui com a senhora Bioimagem, né? Que é o, como eu costumo dizer. E muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Um forte abraço a todos. Tchau! Até o próximo vídeo, pessoal!